Jesus, o Cristo. Distribuição Works Editora. Episódio 8. Jesus vai a Jerusalém. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Jesus e seus discípulos tinham passado 3 anos plenos e frutíferos juntos, percorrendo as estradas empoeiradas da Palestina, tocando os corações e as vidas de inúmeras pessoas, espalhando as boas novas do Evangelho. Mas agora o Senhor Jesus sabia que era chegado o momento da verdade e do confronto. Era hora de ir em direção a Jerusalém para dar seu último testemunho e viver a última demonstração da sua vida. Jesus sabia que conflitos, sacrifício e morte o esperavam em Jerusalém. Mas ele também sabia que essa era uma parte importante do plano de Deus, no seu propósito para ele. Ele tentou preparar seus discípulos para esse momento. Ele compartilhou seu destino com eles. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles irão matá-lo. E depois de morto, ele ressuscitará após 3 dias. Mas eles não pareciam entender. Agora, ele tinha que tentar de novo. E eis que nós subimos a Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. E o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele e o matarão. E ao 3º dia ressuscitará. Mestre, queríamos que nos fizesses o que nós pedirmos. Que quereis que vos faça? Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo e serem batizados com o batismo com que eu sou batizado? Sim, mestre, podemos. Vós bebereis do cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo. Isso é para aqueles a quem está reservado. Os outros discípulos ficaram furiosos com Tiago e João por fazerem tal pedido. Eles se achavam mais merecedores do que os outros? Aproximai todos vós. Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes delas se assenhoreiam e usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Qualquer um dentre vós que quiser ser grande será serviçal. E qualquer um dentre vós que quiser ser o primeiro será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Vamos continuar nossa viagem. Quando Jesus e os discípulos prosseguiram sua viagem, chegaram a Jericó, 24 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Um mendigo cego de nome Bartimeu estava sentado no portão da cidade, pedindo algumas moedas aos viajantes que por ali passavam. Uma ajuda. 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 Uma moeda. Ajuda. Uma ajuda, por favor. Uma ajuda. Ajuda. Ajudem a um pobre cego. Bartimeu se perguntou que alvoroço repentino era esse. O que é isso? O que está acontecendo? É Jesus. Jesus de Nazaré. Ele está vindo com seus discípulos. Jesus de Nazaré, o filho de Davi?
Louvado seja o Filho de Davi. Tem misericórdia de mim. O que disseste? Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vai, traze-o a mim. Tem bom ânimo. Levanta-te, que Jesus te chama. O que queres que te faça? Mestre, que eu receba a minha visão. Receba a tua visão. Tua fé te salvou. Louvado seja o Filho de Davi. Obrigado, Senhor, por ter me dado a visão. De novo, Jesus havia demonstrado o poder de Deus em dar visão para os cegos, em dar cura e saúde para aqueles que necessitavam. Em Jericó havia um chefe dos publicanos de nome Zaqueu. O povo de Jericó desprezava-o. Quando ele ouviu o barulho da multidão, ele saiu para ver o que estava acontecendo. Por que esse alvoroço todo? Quem o povo está recebendo? Jesus de Nazaré. Ele vai para Jerusalém. Jesus de Nazaré, que muitos achavam ser o Messias prometido? Zaqueu tinha ouvido falar da compaixão e compreensão de Jesus, do seu amor generoso. De repente, a coisa mais importante no mundo para Zaqueu era ver Jesus. Mas ele era de pequena estatura. Como poderia vê-lo nessa multidão? Então ele se lembrou de uma certa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Talvez, se ele se apressasse, alcançaria a figueira antes de Jesus e a multidão chegarem lá. Era o lugar perfeito. Ele poderia ver tudo o que estava acontecendo. Então lá veio Jesus, e ele parou bem debaixo da figueira brava e olhou para os seus galhos acima. Zaqueu, vem e desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu não acreditou no que ouviu. Jesus o chamara pelo seu nome. O Senhor ficaria na sua casa. Depressa, Zaqueu desceu da árvore e recebeu Jesus com alegria. Os discípulos ficaram felizes em aceitar a hospitalidade de Zaqueu. A viagem para Jerusalém era longa e cansativa, mas a multidão ficou indignada. Com tantas pessoas boas, justas e religiosas em Jericó, por que Jesus escolhera ficar com esse pecador? Esse publicano desonesto que enganava seus vizinhos e não tinha amigos? Quanto a ele, a consciência de Zaqueu tinha começado a incomodá-lo. Na verdade, ele não aprovava a forma como ele juntara a sua fortuna. Ele começava a sentir a necessidade do perdão. Queria muito uma chance para recomeçar, para viver a vida nova sobre a qual Jesus falava. Meu Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenha defraudado alguém, restituo quadruplicado. Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
E assim, depois de Jesus e seus discípulos terem descansado em Jericó, eles continuaram a sua viagem para Jerusalém. Nesse meio tempo, em Jerusalém, pessoas de toda a Palestina estavam se reunindo para celebrar a Páscoa. E todos se perguntavam se Jesus viria ou não. O que você acha? Jesus virá para a festa? Quem sabe? Quando ele esteve aqui antes, os fariseus e os principais sacerdotes quiseram prendê-lo. Sim. E agora mandaram avisar que se ele vier para cá em segredo e alguém souber onde ele está, deve informar os sacerdotes para virem prendê-lo. Se ele vier, haverá muita agitação. Sem dúvida, ele vai desafiar os fariseus de novo. Jesus e seus discípulos estavam cada vez mais perto de Jerusalém. Quando se aproximaram de Betfagé e de Betânia, 2 vilarejos próximos de Jerusalém, junto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos em uma missão especial. Ide à aldeia que está de fronte, e aí ao entrar achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda se assentou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis: porque o Senhor precisa dele. Assim o faremos, senhor. Sim, mestre. Quando os 2 discípulos foram fazer o que Jesus dissera, devem ter se perguntado o que ele quis dizer. Ao entrar no vilarejo, encontraram o jumentinho assim como ele dissera. Apesar de o dono perguntar o que estavam fazendo, ele pareceu satisfeito com a sua explicação e eles levaram o animal. Quando os 2 discípulos voltaram com o jumentinho, de repente os seguidores de Jesus começaram a entender o significado da ação. E eles sentiram uma onda de esperança e alegria. Paz no céu! Glória nas alturas! Glória nas alturas! Glória nas alturas! Bendito que vem em nome do Senhor! Glória nas alturas! Bendito o Rei! Hosana! Hosana! Ó Jerusalém, se tu conhecesses ao menos nesse dia o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derrubarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo de tua visitação. Hosana! Hosana! Hosana, Senhor! Glória nas alturas! Bendito o Rei que vem em nome do Senhor! Hosana! Hosana! As ruas de Jerusalém estavam lotadas com peregrinos